paz do Senhor a todos. Estaremos iniciando um tema hoje que é de suma importância para o nosso tempo, principalmente no tempo de hoje, aonde temos que aprender um pouco sobre a questão do Espírito Santo. Muitas das vezes isso confunde muitas pessoas e a busca. O que é do Espírito? Qual é? Mesmo que esteja escrito, parece que passa um pouco despercebido. E muitas pessoas se perguntam, será que eu tenho fruto do Espírito? Será que os frutos do Espírito eu posso ter todos eles ao mesmo tempo em mim? Então, hoje estaremos trazendo algumas coisas, estaremos fazendo algumas abordagens, falando um pouco sobre a questão do fruto do Espírito. Já abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Aqui estão o fruto do Espírito. Não é difícil interpretar, não é difícil entender o fruto do Espírito. Mas antes de falarmos sobre o fruto do Espírito, eu vou falar sobre algo muito rápido, que é a obra da carne. Continue aí, no mesmo capítulo e nos versículos anteriores, a partir do 19. Por quê? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresia, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria, as coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometerem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, estaremos falando sobre o fruto do Espírito. Mas antes eu quero trazer um alerta aqui. Antes de lermos o fruto do Espírito, vamos fazer uma análise para cada um de nós, lendo o que é o fruto da carne. O que é a obra da carne. Então, como é que eu tenho o Espírito de Deus? Como o Espírito de Deus habita dentro de mim? E eu tenho o fruto que é do Espírito de Deus. Não estamos falando do espírito do homem, não estamos falando de espírito maligno, estamos falando do Espírito de Deus. E aonde o Espírito de Deus habita, é meio que impossível habitar coisas que não são de Deus. Então vamos fazer uma análise e se autoanalisa aí, vendo se alguma dessas obras ainda permanece em mim e em você, que são a prostituição, impureza, lascívia. Deixa eu ler na outra, que é melhor, tem a melhor interpretação. Eu acho que é mais atualizada. As obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem,
idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedeira, orgias e as coisas semelhantes a esta. Então, já começamos aqui com um peso gigantesco. Eu não tenho imoralidade sexual. Mas já analisou se tem alguma impureza que precisa ser retirada? Algo que, para o Espírito Santo habitar na sua vida, algumas coisas precisam ser deixadas para trás, largadas no poço de esquecimento. E essa liberdade, essa pureza, ela precisa tomar uma forma gigantesca. Às vezes a gente não prestamos atenção de pequenos detalhes que pode estar impedindo a ação do Espírito Santo ou o fruto do Espírito habitar na sua vida. O Espírito Santo, como já diz, Kadosh, ou Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus. Ele é santo, ele é puro. E o que é santo não combina com o que é profano. O que é santo, santificado, não combina com aquilo que não convém com as coisas de Deus. Porque a própria Bíblia diz, Deus é santo e requer daqueles que o sigam santidade, pureza. Então, se tem alguma coisa que precisa ser buscada, lavada, remida, Júlio, como assim buscar santidade? A palavra santidade quer dizer exatamente limpo, que é puro, separado. E aí cabe muito bem essa palavra. Não cabe. A obra da carne é o quê? Impureza. E a obra do Espírito? Pureza, santidade. Então, é um contraponto aí. Libertinagem é o que a gente tem visto, né? Muito no tempo de hoje. As pessoas confundindo o que é liberdade com libertinagem. Tudo à solta. Acabamos de ver alguns, né? Eu não acompanhei, como não assisto muita televisão. Depois eu fiquei sabendo sobre a abertura das Olimpíadas. E ali colocaram como se fosse a grande ceia, a última ceia do nosso Jesus Cristo, e colocaram travestis ali montando a ceia, simbolizando a última ceia. Até mesmo da comparação do quadro de, acho que é Picasso. Então, o que anda acontecendo no tempo de hoje? Muitas pessoas, eu quero abrir aqui para estar falando exatamente sobre essa questão da libertinagem no culto. Muitas vezes, muitas igrejas, elas se confundem o que é do Espírito, qual é a ação do Espírito ali, com a questão de libertinagem. Acabamos de assistir uma pregação maravilhosa que o pastor falou sobre isso. E o Espírito Santo, o fruto, ele não é uma coisa solta, sem rédeas, que pode acontecer tudo. Você está dando cabeçada em tal lugar, está derrubando o banco, tá. Ei, o Espírito Santo não é assim. Tem outro nome para isso, menos o Espírito Santo. Vamos lá. Idolatria e feitiçaria, eu quero colocar aqui, idolatria e feitiçaria. No mesmo tom. Você acredita que tem pessoas que professam
a fé em Cristo, mas são feiticeiros, ainda não se converteu, ainda tem algo que se torna aquele crente, e isso foi largamente nos ensinado com o tempo, aquelas orações de feiticeiro, aonde você acha que Deus é o seu justiceiro. E esses dias estávamos falando, o próprio pastor Isaac estava falando sobre essa questão de quando a misericórdia é para mim, eu clamo, eu peço, choro, mas quando eu tenho que exercer a misericórdia? Não, é filho de Belial. Temos que ter o cuidado com essa questão aí da idolatria e feitiçaria. E muitos, eu ouso dizer que crentes, têm o seu deusinho de estimação. Tem a sua idolatria ali, na sua casa, ou o seu filho, ou é o seu marido, ou é algo seu que você idolatra, venera, e ele está tomando uma posição de Deus. Já conseguiu fazer uma análise aí sobre isso? Falamos aqui sobre idolatria e sobre o feiticeiro. E aí entramos também inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdia, dissensão, facção. Vou colocar todas no mesmo balaio. Se você está ali, conversa com Deus, sente a presença, mas ainda é uma pessoa que tem rixas, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, arruma facções, invejas. Espera aí, como é que é isso? Como é que no mesmo ambiente, no mesmo recipiente, coloca-se duas fontes? Como é que eu falo do Espírito, sendo que eu sou iracudo? Sendo que eu não exerço o que está escrito aqui. E muitas das vezes eu estou sempre em inimizades, falando de A, falando de B, trazendo discórdias. E tem um capítulo que eu gosto muito. 6 coisas aborrecem o Senhor. E a 7ª, ele abomina, que é proferir falso testemunho do seu irmão. A discórdia, tem discórdia, tem... Então, se isso aborrece o Senhor e eu estou cometendo, e que espírito é esse que eu tenho? Seguimos. Além de invejas, bebedeiras, orgias, as quais e coisas semelhantes a essa. E a gente coloca aí, por último, as invejas, né? Bebedeira e orgias. E aonde a gente sabe que muitos falam do nome do Senhor, pregam, já vi pastores assim, já vi pessoas estarem no púlpito falando em nome de Deus, mas terminar ali a pregação e para a orgia, e para a bebedeira, e para os hotéis. E aonde eu tive uma experiência como essa? Em uma convenção. Em uma convenção. Aonde eu tive que ficar. Eu estava como diácono já. Aonde eu tive que ficar com a arma de um dos pastores. Claro, ele era policial. E sabiamente ele pegou e falou assim: olha, vou deixar aqui no hotel, mas só que precisa ficar alguém aqui. E eu fiquei. E não era nem um hotel, desculpa. Era uma tenda. E eu fiquei ali no acampamento. E enquanto que outros pastores foram para assistir a convenção, as cerimônias.
e saiu uma brigaiada entre os pastores. Foi em Brasília isso. E o segurança de um dos pastores puxou a arma, o outro segurança também puxou. Eu sei que eu soube dos relatos e não foi bonito. Aí eu pergunto, será que o Espírito Santo está nesse negócio? Será que precisamos estar muito bem armados, com seguranças? Para quê? Levar a palavra de Deus? Não causa uma estranheza isso? Aonde os homens têm se tornado amante de si e têm falado de algo que parece que está muito longe da realidade, o fruto do Espírito. E como diz a palavra, este povo me louva com os lábios, mas os seus corações estão tão longe de Deus. Então, vamos lá. Agora sim, segure-se na cadeira, aperte os cintos e vamos entrar no fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E o primeiro dele é o amor. E já prepara suas Bíblias, que agora eu quero ter a participação dos irmãos. O amor, ele é o primeiro. Se você não consegue ter amor, abre 1 João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora, como eu falo de Deus se eu não tenho amor? Como eu falo de alguém que ele é inteiramente amor? E o texto vai dizer, quem não ama não conhece Deus. Quem e abra aí, 1 Coríntios 13, que é conhecido como o capítulo do amor. Vamos lá, para entendermos o que estamos falando aqui sobre a obra do amor, sobre a igreja, eclésia. E que igreja é essa que não consegue comportar o que é princípio? Vamos falar de pessoa a pessoa. Como eu posso falar de Deus, pregar, ter lindas pregações, falar muitas coisas, e eu não consigo ter amor? Martinha? Até que Só o versículo, primeiro. pastor João? Só o primeiro. 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Segue para mim o 2 e eu acho que o 3. Eu acho que é só até o 3. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Eita glória! E peraí, ainda falou, no terceiro falou sobre bondade. Mesmo que eu exerça a bondade e não tiver amor, porque bondade todo mundo tem, Marta. De bom grado todo mundo sabe fazer. Abençoar fulano e ciclano, isso daí é maravilhoso. Mas se você não tem amor, você pode, e isso a gente encontra em várias seitas, fazem isso muito bem. São doadores e muito mais doadores do que o povo de Deus.
Tem pessoas que são abertamente, ajudam obra, ajudam instituição de caridade, ajudam necessitados, ajudam, mas você pode fazer isso tudo. Se você não tiver amor, nada disso vai valer. Como lemos o primeiro, sem amor é impossível agradar a Deus. E Ananias e Safira vai fazer essa bondade. Mas e o amor no coração deles? Eles estavam mais preocupados com o status. Porque muitos ali davam sua oferta de amor, entregando o que eles vão fazer para aparecer. Eles fazem aquela bondade, fala que vendeu por um valor e vendeu por outro, e aí faz ali para parecer que estavam sendo bondosos. E a gente sabe a história. O que acontece? O que você anda fazendo? Tem bondade aí? Tem caridade? Mas não basta só isso. Viu como é que se complementam? O fruto do Espírito, ele se complementa. E iremos ainda chegar lá na bondade. Mas logo em seguida, e o amor é importante, gente, para toda a obra. Tudo que fizer, põe amor. Principalmente se for fazer para a obra de Deus. Júnior, só para a obra de Deus? Não. Se você se propor no coração ajudar alguém, faça por amor. Se empenhe. Não faça aquela coisa de, eu vou ali só porque eu tenho que fazer, tenho que agradar. Então não façam. Saia de banda e vai embora. Você fazer para enganar, você não está fazendo para enganar alguém, está fazendo para se enganar a si próprio. Isso não é amor. Se for fazer, faça com todas as suas forças. Vá até onde você pode ir. Mas mostra disponibilidade em estar fazendo algo para alguém. Ainda em 2 Pedro, quem pode abrir? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 7. Amém. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Viu? Como é que ele vai se completando? Esse versículo, ele tem, esse versículo não, tem vários capítulos, vários livros que vão estar falando exatamente sobre essas sequências. Que vai estar assim, ó, uma coisa vai gerando a outra. E, por fim, vai chegando ao amor. Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 39. Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a você mesmo. Amém. Exatamente. Olha como é que estamos aqui, ó, a esse tempo, falando só de um tópico, de amor. Primeiramente, ame a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento, ame ao seu próximo como a si mesmo. E quando eu amo o meu próximo como a si mesmo, não é amar minha esposa, não é amar meu filho, não. É amar aquele que se aproxima de mim. E que precisa... E vamos fazer algo
paralelo aqui. Ah, mas é difícil. Alguém que eu não conheço, alguém que apareceu na minha vida, como é que eu vou amar essa pessoa? Jesus chamou. Eu sei que ele já te conhecia há muito mais tempo, mas todos nós somos pecadores. E mesmo assim, ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho para morrer pela humanidade. Então, se cada um de nós exercêssemos um pouquinho de amor, eu posso te garantir que muitas coisas mudariam na nossa vida. Na vida, na sociedade. Mudaria em um país. Mudaria a história de muitas nações. E agora vamos para segundo, que é a alegria ou gozo. E por que esta alegria entra como um fruto? Já deixa aberto em João, capítulo 15, versículo 11, e Romanos, capítulo 15 também, versículo 13. A alegria da salvação não é uma alegria qualquer. Não é porque você foi abençoado hoje, não. Não é porque aconteceu algo e você está feliz. Esta alegria aqui, essa alegria do Espírito, às vezes pode estar tudo desabando, mas a alegria do Espírito, e quando temos essa alegria do Espírito? É como quando temos certeza da salvação. Muitas coisas podem acontecer, mas você sabe que o Espírito Santo que habita em você e a certeza da salvação te faz estar alegre na presença de Deus, diante de todas as dificuldades. Algumas pessoas passam por você e tá com aquele sorriso, com um semblante diferente, e alguns até dizem, tá tudo indo mal na vida dessa pessoa. Mas esta alegria do Espírito Santo que invade o nosso ser, porque a alegria do Espírito Santo e este fruto do Espírito Santo já diz tudo. Porque esta alegria nossa, esta alegria momentânea, esta alegria porque eu comprei um carro, uma hora ela vai passar. A alegria porque eu comprei uma casa nova, uma hora ela vai passar e ela vai ser tomada por outro sentimento. Muitas das vezes de frustração, muitas das vezes de desânimo, de cansaço, mas a alegria do Espírito Santo, ela é algo que, mesmo diante das dificuldades, das maiores dificuldades, ela está dentro de você. A certeza da salvação. E o Espírito Santo, quando habita em nossas vidas, quantas das vezes eu já vi pessoas dentro da igreja, tudo morno, mas a alegria do Espírito Santo, ela não se continha. Ela falava baixinho, mas cantava, chorava, porque e não era de tristeza. Era a presença de Deus ali na vida dela. Alguém abriu em João capítulo 15, versículo 11? Amém. Amém. Eu vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Exato. Olha esta palavra. Digo isso para que a alegria ou gozo, meu gozo, esteja em vós. E para que seja completo. Não está falando de alegria momentânea. Não está falando de alegria terrena. E eu já vi gente falar sobre, eu tenho fruto do Espírito porque eu estou sempre alegre. Em tudo eu estou rindo. Não confunda isso. Não é essa alegria que a gente acha que está rindo de tudo, brincando de tudo. Não, não. Essa alegria do Espírito Santo, ela completa com a alma.
mesmo, como eu já falei, mesmo diante das dificuldades. O importante é que a presença do Espírito Santo que está dentro de você te faça sentir alegria. E uma vez eu fiquei pensando, né? Eu sabia que estava faltando muita coisa dentro, em casa. Meu pai desempregado, eu era bem pequeno. E eu passei, né? Saí de dentro do meu quarto, passei pela, pela varanda e minha mãe lavando louça, uma casa antiga. Eu estive até nessa casa essa semana, né? E aí minha mãe cantando um hino de louvor e adoração e cantando com a alma alegre com Deus. E eu fui lá para frente da casa e eu fiquei me perguntando, eu sei que está faltando um montão de coisa dentro de casa, mas por que minha mãe canta com uma alegria, como se nada tivesse acontecendo? E muito tempo mais tarde eu fui entender que isso era a alegria do Espírito Santo. Poderia estar faltando tudo. E isso é uma das coisas que eu posso dizer que eu herdei, né? Eu sei que eu tenho que melhorar muita coisa. É diante de muita dificuldade. Mas a alegria do Senhor tem que permanecer na nossa vida. A alegria do Espírito Santo. Porque sabemos, e vai complementar com a fé. Porque quando temos a alegria do Espírito Santo, esse fruto habitando dentro de mim, eu tenho a certeza que muitas coisas virão. E se não mudar, eu tenho a minha salvação. Isso quer dizer emuná, fé. A certeza das coisas que você não consegue ver agora, mas sabe que lá na frente, pelo poder do nome de Jesus Cristo, vai mudar. Romanos capítulo 15. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. Amém. É o que eu acabei de falar. Que transborde de alegria. Mas é na alegria de agora? Não. É uma alegria que traz esperança de algo que ainda não aconteceu, de algo que está para acontecer. E na alegria do Senhor, para que muitas coisas mudem. E olha, se alegrar no Senhor é algo tão importante que muda cenário, tá? Muda quadros. Doenças são dissipadas, porque a alegria, comprovado cientificamente, que a pessoa mais alegre, que formoseia o seu coração, ela se livra de muitas doenças facilmente. Agora imagina quando você é tomado por uma alegria de dentro, uma alegria do Espírito Santo, que mesmo sabendo que você está passando por algo de enfermidade, por algo que é ali turbuloso na sua vida, isso vai passar. Esta alegria precisa gerar em nós uma esperança. E a esperança, ou melhor, essa alegria gera em nós fé. E essa fé gera uma esperança de que algo diferente vai acontecer. Vamos para o terceiro, que é a paz. E que paz é essa? Que paz do Espírito é essa? A paz é uma paz que é uma paz que resulta de Deus ter de nos ter reconciliado. Eita, quase que não sai. De nos ter reconciliados com Cristo. Ter essa paz é saber que eu não tinha nada. É saber que eu sou um miserável.
mas Deus me reconciliou consigo mesmo. Me fez ter uma nova visão. E a paz que Deus dá é diferente da paz do mundo. A paz que Deus nos proporciona é diferente de você ter uma casa de luxo no final de semana, carro, é diferente. Não é uma paz momentânea. A mesma coisa da alegria gerada dentro de nós, essa paz do Espírito, mesmo sendo um missionário que sabe que vai passar pela morte, mesmo sabendo que você é pastor, é presbítero, está de frente para a obra, mas Deus te dá uma paz que mesmo diante das aflições, você tem paz em Cristo. E isso é mais um fruto do Espírito. Eu gostaria que vocês abrissem em Romanos, capítulo 5, versículo do 1 ao 3. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé e esta graça no qual estamos firmes e nos glorificamos, não na esperança e na glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência. Amém? Completo. Mesmo na tribulação. Leia só o primeiro versículo, meu irmão, só para... Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo justificados pela fé. Viu como é que o fruto ele vai se completando? Temos paz. Porque temos uma esperança, temos algo que preenche esse ser, esse nosso ser. Então, a nossa alma se regozija, a nossa alma tem paz. Quando temos a certeza que o Espírito Santo nos selou, estamos debaixo de uma promessa, estamos debaixo de uma aliança, estamos cumprindo o que Jesus, né, falou. Eu vou, mas voltarei. E essa paz, tendo a certeza que eu sou um dos chamados. Você tem essa certeza? Que você é um dos chamados? Que você é um dos escolhidos de Deus? Que você tem se posicionado para isso? E quando temos dessa certeza, temos paz. Mesmo diante da aflição. Estávamos falando agora à tarde sobre a questão do Coliseu. Quantas pessoas, quantos cristãos foram mortos ali? Aí você se pergunta, olha, como deve ter sido uma aflição ver seu filho sendo jogado aos leões, sua esposa, e você, às vezes, uma família inteira era ali, e ali. E às vezes você via seu filho e você também tinha que se proteger e proteger a sua família. Mas com uma certeza. Quem tem a paz de Cristo sabe que tem uma certeza. Que ele está morto para o mundo. E ele foi crucificado com Cristo. E agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A certeza da glória, a certeza da vitória que iremos encontrar o nosso Mestre. E consegue
Você consegue ver essa distinção de muitas coisas que são faladas? Muitas coisas que nos apresenta como um prato farto, cheio, e às vezes a gente olha assim, será que tem o Espírito Santo aí? Será que realmente é de Deus esse negócio? Mas vamos adiantar aqui, e eu ainda estou no quarto agora, longanimidade. Eita! O que é ser longânimo? Já deixa aberto aí em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16, e outro já abre em Efésios 4, 2. Olha, é uma virtude de suportar com firmeza as contrariedades em benefício, né, de outro. Sabe? Alguém fala algo para você e você precisa agir com mansidão, ser longânimo. E assim também é o nosso Cristo. Ele é longânimo, tardio em irar-se. E talvez falte muito em nós ser mais longânimos, falar menos, ser mais brando. Porque muitas das vezes erramos, porque somos afoitos. Falamos na hora errada. Usamos de ira no momento que precisa de longanimidade. Júnior, não fala isso comigo não, porque eu sou do reteté, gosto de sentir o Espírito Santo, mas se falar alguma coisa comigo, eu rodo a baiana. Então você precisa se converter. Está na hora de você dar um passo para trás e fazer uma autoanálise. Para que o Espírito seja completo na sua vida. E você não seja mais conduzido pela sua carne. Como meninos levados por ventos de qualquer doutrina. Ou, melhor, por qualquer coisa que acontece na sua vida, você, deixa o Espírito Santo de lado e quer agir com a sua carne. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Amém. 1 Timóteo 1,16. Mas se por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Isso está falando do próprio mestre. Teve que mostrar ser longânimo, suportando coisa que, eu confesso, eu não suportaria. Morte de cruz por causa de um montão de pecadores? Ah, não. E muitas das vezes esbofeteado, chicoteado, maltratado, carregando aquela cruz, e naquele momento que ele cai, dá para perceber que até mesmo estudiosos vão dizer que seu corpo estava cansado. Jesus vem de uma batalha espiritual e também uma batalha carnal. Ele sai do Monte das Oliveiras e passa uma batalha espiritual, de uma intensidade de oração, sabendo que estava próximo à sua morte. E quando ele sai dali, e ele ainda vai falar para os seus discípulos, é chegada a hora. E ele repete, antes disso, ele repete para o Senhor: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Agora eu te pergunto, você teria coragem de ser tão longânimo assim?
para cumprir um propósito de Deus na sua vida. E esse fruto do Espírito, ele é tão essencial para o nosso meio. Não adianta você rodopiar, botar a mão, falar que o Espírito Santo está falando se você não tem longanimidade, se você não tem amor, se você não tem alegria, se você não tem paz na sua alma. Vamos lá, falamos dos 4. Amor, alegria, paz, longanimidade. Você tem aí isso? Não, mas eu sinto o Espírito Santo, não porque, está na hora de ter o fruto do Espírito. E eu sempre falo, sentir arrepio não é sentir o Espírito Santo, não. Não é sinal que você tem o Espírito Santo, não. Pular de um pé só, rodopiar, não é sinal que você tem o Espírito Santo, não. Eu já vi isso acontecer em vários lugares e não tinha nada do Espírito Santo. Bater palma, e eu não sou contra, não, gente. Eu estou falando que é uma realidade. Bater palma, gritar, isso não é o Espírito Santo. A ação do Espírito Santo você tem que sentir dentro de você. E é uma mudança de rota, mudança de comportamento. Se falava mal do próximo, você não fala mais. Se você não tinha paz de espírito, agora você tem. Se você não amava, agora você ama. E se você não era longânimo, agora passa a ser com mansidão. E abra Efésios 4. Quem tem aí Efésios 4? Efésios 4, 2. Com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Como é que é essa história? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. O que é suportar? O que é ter amor? Ah, eu não gosto de fulano, mas suporta. Faça como Deus ordenou. Ame o seu próximo. Com mansidão. Ah, eu amo, mas se pisar no meu calo, eu xingo. Ah, se pisar no meu calo, eu não vou gostar. Tá na hora de mudar esse comportamento. Em Provérbios, vamos deixar Provérbios para o final. Vai falar, né, que a palavra branda acalma o furor. E a palavra pesada, ela suscita o furor. Então, sejamos mansos. Não é gritar, não é pregar com berraria, que aí, não, o Espírito Santo está ali só porque você subiu no púlpito e acha que o Pentecoste, acha que avivamento é gritar, berrar. Isso, deixa eu até pontuar aqui. Tem pessoas que têm essa característica, mas tem pessoas que foram produzidas devido a serem, né, pentecostal. Não, eu faço assim porque... Não, você foi produzido, porque é isso que muitos têm, que tem o Espírito Santo, aqueles que gritam, aqueles que falam manso. Não tem Espírito Santo, não. Isso aí não tem nada de Deus. Benignidade. Também em Romanos, capítulo 2, versículo 4. Abre aí. Amém, Sandra? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e a paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Amém. O que é ser benigno? É o ato de ser bom, de bom caráter, ser bondoso. Uma pessoa que é dedicado a fazer o bem, rejeitando a malícia e a crueldade. A pessoa que tem o caráter ou que é benigno,
Já está na sua essência fazer as coisas boas. E ela vai rejeitar qualquer coisa que seja maliciosa. Eu vou fazer o bem aqui, sabendo que a Maria, lá na frente, vai me dar algo em troca. Isso não é bondade. Isso não é ser benigno. Você está fazendo trocas. Você está favorecendo alguém para isso retornar para você. A essência de quem é benigno, ele faz por natureza, sem saber que vai ter algo em troca ou não. E pulamos também, que complementa, bondade. Quase similar. É quase igual. Bondade. Gálatas 6, 10. Enquanto vocês vão abrindo aí Gálatas 6, 10, é aquele que trabalha em benefícios do outro e não de si mesmo. Ato de ser bom. Aquele que se propõe a ajudar, de estar disposto, de fazer as coisas boas e não pensando em si próprio. Às vezes você para, vê alguém ali e precisa socorrer. E você vai lá e faz. Sem querer nada em troca. Abre aí. Alguém? Gálatas 6, 10. Amém. Amém. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Eita. Passamos o bem a só os domésticos da fé? Não. A todos. A todos. Passa o bem. Tem acho que é o jargão, né? Passa o bem sem olhar a quem. Passa o bem. Não troque o mal com o mal. E isso é fruto do Espírito. Quando você troca farpas, você recebeu o bem ou o mal, né, de alguém, aí você está trocando farpas ali. Isso não é fruto do Espírito. E quando você faz o bem e alguém te prejudica e você tenta revidar, é sinal que você não usou de bondade. É sinal que isso que você fez nunca teve uma ação voltada só para ser bom. E aí a gente entra nas 3 últimas, que é fidelidade ou fé. Emuná, eu gosto muito dessa palavra, é uma palavra que está no meu computador, é uma palavra que está no meu... Deixa eu tentar aqui. É uma palavra que está não sei se dá para ver, né? Já carrega ela aqui, ó, emuná. Não sei se vocês conseguem ver. É uma palavra que eu amo. Fé. Por quê, Júnior? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, você não move uma montanha. Você não move uma palha sem fé. E é necessário que todos que querem chegar até Deus tenham fé. Como é que você vai chegar até Deus se você não acredita? Como é que você vai fazer algo espiritual acontecer se você não tem fé, se você não acredita no que pode acontecer? No livro Arte da Guerra vai dizer que olhar para as montanhas e ver o sol saindo e você falar, não, hoje vai ter sol, isso não é fé. Você já viu que está saindo ali. Fé é coisa que você ainda não sabe que vai acontecer, mas você acredita que aquilo ali vai ser concretizado. Abra em Hebreus capítulo 11, versículo 1. E essa fé, emuná, crer, confiar. Ter fé implica numa atitude contrária da dúvida. Se eu falo que tenho fé e tenho dúvida, eu não tenho fé. Porque quem tem fé,
ele sequer titubeia no fato que vai acontecer. Um exemplo, quando eu tenho fé e aparece uma doença aí na minha vida, e eu ponho a minha fé em ação, eu rejeito qualquer coisa que me põe em dúvida. Se alguém chegar, olha, Júnior, eu estudei assim, isso aí, olha, fica com os seus conceitos para lá. Eu tenho fé que o meu Senhor Jesus Cristo vai mudar, e não é só por palavra, você precisa botar isso em ação, para que as coisas aconteçam, tanto no âmbito espiritual quanto no material. Se você não ter fé que Deus está ali com você, como é que você vai expulsar demônios? Como é que você vai falar a palavra? Como é que você vai agir no mundo espiritual? Sem fé é impossível, gente. E em Coríntios 13, vai dizer que e permanecerá, 13, se eu não me engano, vai dizer que com isso permanece a fé, a esperança, aqui. E agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. 3 coisas permanecem. A fé, que produz a esperança e que produz o amor. Sem fé, sem amor, e não há uma esperança para nossas vidas. Alguém abriu em Hebreus? Amém. Amém. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém. Amém. E Hebreus vai estar aí, ó, um relato sobre homens e mulheres que entraram na galeria dos heróis da fé. Por quê? Vamos falar de Abraão. Sai da sua terra, um lugar que ele não sabe para onde ir, mas ele creu. E isso lhe foi imputado como justiça. Às vezes, você é mandado para um campo missionário e você precisa ter fé. Do mover de Deus. Por fim, vamos para a mansidão. E entramos aí. Abra aí em Tiago, capítulo 3, versículo 13. E outro abra em Colossenses 3, 12. E já abram também em Provérbios 15, 1. Não tem como dizer que tem o Espírito em mim, o Espírito Santo, se eu não consigo controlar um espírito manso. Um espírito que vai trazer, ao invés de discórdia, vai estar apaziguando. E o crente precisa ter esse espírito de mansidão. Tem um tempo para todas as coisas na nossa vida. Alguém já abriu aí? Tiago, capítulo 3, versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Vamos para Colossenses 3, 12. Amém. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Olha que veio completo, tá? Esse veio completo. Sendo, assim,
Colossenses 3:13, ele vai fazer lê para a gente novamente, Maria. 3:13. Isso. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Não, você leu Colossenses. Colossenses, da onde você... Colossenses 3:13. E li o 12 naquela hora. 3:12, é o anterior. O anterior. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Olha, revesti-vos. Isso aqui é para repetir. Deixa até gravado aí, gente. Vou repetir. Colossenses 3:12. Deixa gravado aí. Depois vamos refletir sobre isso, depois de terminar aqui, porque muitas das vezes a gente dá uma volta, procura, e ele vem com um relato completo, como eu falei. Os frutos, eles interligam um ao outro. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. E quantos desses daqui não ouvimos falar em vários versículos? Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, longanimidade. Eu acho que umas 3 ou 4 vezes já ouvi aqui. Para que seja completo. Não sendo uma coisa fora do contexto. Quantas vezes falado isso? Para quê? Para que possamos estar atentos nas coisas de Deus. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, humildade, e de mansidão e de paciência. Então, se está faltando a mansidão, está na hora de pegar mais um gomozinho desse fruto do Espírito e digerir, para que possamos ser longânimos, sermos pacientes e ter a fidelidade, bondade, benignidade, a alegria, a paz de Cristo na nossa vida. E, por fim, esse daqui engloba... Provérbios, gente, antes de ir para o domínio próprio. Provérbios, capítulo 15. Amém. Diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eita. Então, um espírito manso, você sabe que você tem que saber dosar a palavra. Se alguém vir com ira e você não for manso, você suscita mais ainda a guerra. Mas o Espírito Santo vem contrapor toda isso daí. Agora você já não é mais brabo. Agora você não vai falar levianamente. Agora você não vai suscitar a ira do seu irmão. O seu irmão fala contra você, você vai lá e usa palavras brandas, que acalmam o furor. E aí entramos no último, para fecharmos aqui. Domínio próprio. Olha, gente, eu vou te dizer uma coisa. O tal domínio próprio junta todos esses aqui e ele vai encaixar em um só.
temperança, jeito de falar, fidelidade com Deus, como também com seus irmãos, bondade, benignidade. E o domínio próprio, ele vai falar muito a nosso jeito de lidar com várias situações. Domínio próprio você vai precisar ter na sua casa, com seu marido, com sua esposa, com os da fé, com quem não é da nossa fé. Porque muitas das vezes vai te provocar ira, mas você tem que ter um domínio. Muitas das vezes você vai ser provocado a não fazer o bem, mas você vai ter que ter o domínio dentro de si para ser bondoso. Mesmo que o meu coração diga, eu não vou fazer isso, mas você tem que controlar isso dentro de você e falar, não, eu tenho que fazer, sim, porque o fruto do Espírito habita em mim. E não é só porque eu quero fazer, é porque eu tenho que moldar o meu caráter, tendo o caráter de Cristo em mim. E isso é dominar a si mesmo. Quando o mundo está dizendo que você tem que fazer uma coisa e você... Não, eu não vou fazer. Eu tenho domínio. Não, a mulher te deixou, você brigou em casa, bebe aí. Não, eu tenho domínio sobre essas vontades. O Espírito Santo de Deus habita em mim. E muitas das vezes o que falta para termos todo o fruto do Espírito é conseguir dominar o homem que tem aqui dentro. Porque muitas das vezes, quando não conseguimos dominar esse homem que está aqui, o Espírito fica em segundo plano. O Espírito Santo quer até habitar. O Espírito Santo quer agir. O Espírito Santo quer falar com você. Mas o homem não deixa. Eu não consigo dominar as minhas vontades. Eu não consigo dominar o eu. Aí o Espírito Santo fica de lado. Abram em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Amém. Amém. Em outras traduções vai dizer, seja sóbrio. Ou dominando, né? E vigilante. O inimigo de vocês, o diabo, anda em redor, como um leão, como um leão, que ruge procurando alguém que possa devorar. Então, esse domínio, você ser sóbrio, e eu vou falar de tudo, tá, gente? Ser sóbrio em tudo. Que é dado a ouvir, não. Ser sóbrio. O que é ser sóbrio? É uma pessoa que está com a consciência equilibrada, uma consciência de tudo que ela está fazendo ali, e ela tem esse domínio. Quando você não tem sobriedade, você não consegue se controlar, não é pelo Espírito Santo, eu consigo, não, isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Eu fiz isso, mas eu fui movido. Não, você foi movido pelas suas paixões, pelas suas coisas que você está acostumado. Porque o homem precisa dominar e não ser levado às paixões. Para quê? Porque o inimigo quer exatamente isso aqui. Alguém que seja um desequilibrado, achando que está sendo movido pelo Espírito Santo, para que possa escarnecer do Evangelho, para que possa tragar essas vidas. Eu perdi toda a minha casa. Já procurou saber o porquê que isso foi perdido? Já aconteceu isso. Você já procurou se você teve esse domínio próprio de não falar algo que não deveria naquele momento? Ou, vamos fazer o reverso, deveria falar e você não falou?
E muitas das vezes a gente está achando aí, aconteceu isso porque Satanás fez isso. Ei, está na hora de assumirmos um compromisso, de dominar esse homem que está aqui dentro. E começar a mudar muitas coisas, para que o fruto do Espírito não se aparte de nós. Abram em Provérbios, capítulo 25. Como a cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Olha, leia novamente só para o povo pegar aí. Como a cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. O que quer dizer com isso? Sabe o que é um muro derrubado, né? É quando alguém vem e faz uma lenha na cidade ali, derruba todos os muros. Assim é um homem que não consegue dominar. Todos os seus muros ficam expostos. Toda a sua casa, toda a sua cidade fica exposta. Quando você não consegue dominar, muitos vão dizer, esse aí é louco, é doido. Eu lidar com ele? Isso aí não controla nada, não sabe nem o que está falando. O crente que diz que tem o Espírito Santo, ele precisa dominar a si próprio. Para que você não seja mais um aí no meio da loucura. Domine-se. Esteja consciente das coisas que você faz. E eu vou finalizar aqui. E semana que vem teremos mais um tema voltado a esse.